Boa noite, pessoal. Shabbat Shalom a todos. Sejam bem-vindos vocês que estão nos assistindo. Uma honra tê-los vocês de novo conosco. E é muito prazeroso estar, não apenas na casa de Deus, mas junto com vocês aí, nesse tempo tão precioso em nossas vidas, né? Você está aqui presente, você que está nos assistindo aí, dedicando seu tempo a Deus, né? Dando um tempinho aí para Ele, né? Para que Ele possa trazer uma palavra para o seu coração, para a sua vida. É o que mais nós desejamos. Hoje a porção é Bemidbar, né? No deserto, onde muita gente conhece pelo livro de Números, né? Colocado na Septuaginta, né? Como definição, como no livro de Números. Mas no hebraico a gente já sabe que Bemidbar diz que é no deserto, né? Seria um livro inteiro falando do deserto, e realmente é o que nós vamos começar a partir de hoje, né? A trilhar esse caminho desses capítulos aí que vamos dizer, essa travessia do deserto para nós aí, desse caminho. É o quarto livro, né? Da Torá, que nós estaremos lendo hoje, começando, dando início no dia de hoje, para que todos nós aí tenhamos um acompanhamento melhor dessa travessia, dessa viagem que Deus determinou aí para chegar na Terra Prometida. E aí tem muito a ver conosco aqui nesse tempo que nós estamos passando, essas tribulações. Então vai de Números 1:1 até 4:20, né? Capítulos de 1 até 4, versículo 20. O Haftarah é Oséias 2:1-22, Lucas, capítulos 11 e 12. Ok? Fica dada a mensagem inicial para vocês. Então vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Teu Filho, Senhor, nós Te agradecemos grandemente, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, Senhor, nesta semana, na vida de Teu povo, de Teus servos, Senhor, para que justamente venham eles, Senhor, a Te conhecer cada vez mais e ter as revelações necessárias, Senhor, para conduzir a vida deles da forma correta, da forma plena, de acordo com a Tua vontade, meu Pai. Somente Tu sabes, Senhor, o que é melhor para nós, Senhor. Então, nos colocamos e nos curvamos a Ti, Senhor, pedindo pelo Teu consolo, pedindo pela Tua bênção, pedindo pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Se erramos, Senhor, nos perdoe, Senhor. Mas se acertamos, Senhor, seja louvado o Teu nome, Senhor, porque assim fazemos, Senhor, para Te agradar, não a nós, Senhor, mas a agradar a Ti, Senhor, porque Tu és importante demais em nossas vidas, Senhor. Então venha agora, Senhor, estender a Tua mão, Senhor, sobre todos nós, Senhor. Sobre todos esses que estão ouvindo, Senhor, esta mensagem nesse exato momento, Senhor. Para que retire, Senhor, neste exato momento, qualquer sequela de mal, Senhor. Qualquer sequela de doença, Senhor. Qualquer situação que tenha se levantado contra, Senhor, essa pessoa, Senhor, seja neste exato momento arrancada, Senhor, da vida dele, seja extirpada da vida dele, Senhor. Que ele encontre, Senhor, a Tua cura, que ele encontre o Teu consolo, que ele encontre o Teu amor, Senhor, na vida dele, Senhor, dessa pessoa que precisa de Ti, Senhor, neste exato momento. Às vezes, Senhor, ela nem percebe, Senhor, mas ela está precisando de Ti, Senhor. Tira as vendas dos olhos dela, Senhor. Tira toda essa angústia do coração, Senhor, e coloque, Senhor, cada vez mais do Teu amor, Senhor. Esse amor benéfico, esse amor que consola, esse amor que nos eleva e que nos redime, Senhor, para que possamos, Senhor, caminhar juntos, Senhor, para o dia da redenção, meu Pai. Venha, Senhor, a estender agora nesse momento, Senhor, a Tua voz, Senhor, para que haja luz, Senhor, na vida de todas essas pessoas, Senhor. Assim como o Senhor bradou no começo, Senhor, de Tuas palavras, seja agora luz, Senhor, na vida de todos esses que estão nos ouvindo. E assim, cada vez mais, resplandeça a Sua face e realmente nos dê a paz. Amém, Senhor. Amém. Ok? Beleza? Estamos aí à beira do dia de Shavuot, né, que vai ser o próximo domingo, né, e
é um tempo especial, principalmente para aqueles que se dizem pentecostais, né? Que justamente é o dia do cenáculo, onde os nossos discípulos que se tornaram apóstolos receberam aquela graça do Espírito Santo, né? Saíram todos ébrios, né? Como está no livro de Atos, né? Só você chegar lá e dar uma olhada. Capítulos 1 e 2, lá vocês vão 2 e 3, né? Aí você começa e não para, né? Vocês vão ver lá todas as maravilhas que aconteceu naquele dia de Shavuot. Então nós estamos aí encerrando um período aí que vem da contagem do Homer, né? Depois, com o tempo eu explico aí. Aqueles que acompanham, a gente já sabe o que é, mas depois eu falo para vocês o que é. Onde justamente é da colheita que nós fazemos, né? Para justamente dar nesse dia de Shavuot, né? E é o dia que nós assumimos, né? Nos outorga da Torá novamente para nós, Senhor, revelando cada vez mais novos dizeres, novos caminhos, um novo estágio espiritual que Ele nos coloca a cada ano, como já foi explicado anteriormente aqui para vocês. Então agora nós estamos nesse tempo dessa celebração e nesses preparativos de Shavuot, que é neste domingo agora em especial, né, que estará sendo realizado, né, em todos os lugares aí, pelo menos em sinagoga, pessoas que estão aí, evangélicos, que realmente entendem essa função de Shavuot, né? Como eu já disse aqui, infelizmente pentecostais não celebram esse dia, que deveria ser um dia chave para eles. Porque na Bíblia está escrito que quando eles recebem essa bênção do Espírito Santo. Então, esse deveria ser um dia bem especial para quem se diz pentecostal. Mas já fica aí meu fraterno abraço a todos vocês e que o Senhor os abençoe cada vez mais nessa caminhada, ok? Vamos aí ao nosso tema de hoje, né? Primeiro explicar um pouquinho, né? Por que no deserto, por que está escrito números, só para vocês entenderem. Números porque justamente foi uma definição dada na Septuaginta, né? Quando os sábios resolveram, na tradução do hebraico, fazer com que tivesse uma forma de comunicação melhor. E aí, como o próprio capítulo já começa fazendo um censo, né, das tribos de Israel, né? E aí eles começaram, bom, já que vai começar com censo, então números, né? Tem tanto para tal tribo, tanto para outra tribo, então são números, então definiu-se dessa forma. Mas, no hebraico, significa o quê? Que ele está colocando aqui, que justamente é no segundo ano que ele começa esse trabalho, já no deserto, né, que Moshe começa a escrever, já no segundo ano, onde Deus dá, tipo assim, agora vocês vão marchar. E realmente é um livro de números, ele é um livro de marcha. Ele vai avançar, digamos assim, começa no ano 2, vai terminar no ano 40, né, digo assim, perto já da travessia. A travessia só vamos ver realmente no livro de Deuteronômio, mas praticamente já chegamos aí no livro de Números, no final dele, sentindo os pezinhos no Jordão ali, já enfrentando já os reis, né, enfrentando tudo para poder ter esse entendimento. Então, até que o livro de um deserto ele é um livro até que acelerado. Mesmo sendo 40 anos, é um livro acelerado, digamos assim. E vocês podem ver que ele começa no segundo ano a fazer esse trabalho, que é o trabalho de marcha. Então, ou seja, uma marcha de 40 anos que a gente vai estar desenvolvendo esse período agora para frente. Ok? Então, tem uma das situações que nós temos que entender, que é o seguinte: que tipo de deserto é esse que este livro vem colocar para nós, né, nesses ensinamentos de hoje? Hoje não vamos levar por esse lado, como sempre falo, não vamos levar no ferro e fogo da literalidade da Bíblia, porque a gente acaba perdendo muita essência nesse sentido e acaba influenciando a gente e nós acabamos no nosso dia a dia acabando influenciando no entendimento. Então vamos
entender um pouco o que significa esse no deserto, né? Nós estamos falando de um deserto espiritual, não um deserto material. Quando nós estávamos no Egito, nós podíamos falar que nós estávamos num deserto material. Afinal de contas, a escravidão é um deserto, né? É um deserto que te coloca, onde você é podado de tudo. Mesmo tendo, você não pode tocar. Ou pode tocar, mas não prove. Sempre fica aquelas coisas, como o mundo de hoje. Olha, vou comprar aí um celular de última geração. Mas, cara, custa mais caro que o lugar onde você mora. Por exemplo, eu vou comprar uma moto, vou comprar um carro de última geração, custa mais caro que a casa que você mora. Então tem aquelas coisas do tipo, olhe, mas não use. Prove, mas não deguste. Sabe? Estão dando coisas para nós, tipo, isso é escravidão. Isso é um deserto que o mundo faz questão de colocar o ser humano hoje. E o que nós vamos falar nesse período todo é de deserto espiritual. E é muito sério isso para o nosso tempo. Porque a partir do momento que nós estamos sendo colocados numa escravidão material, consequentemente, estamos sendo colocados num deserto espiritual e uma escravidão espiritual. A partir do momento que as pessoas criam doutrinas, né, com dogmas, isso é escravidão. Isso se torna escravidão. Porque você vai ter que seguir aquilo. Porque senão já vem os dedos apontando. Olha, é pecado, esse é pecado, aquele é pecado, aquele é pecado, aquele é pecado. Já começa nesse... Então você não consegue respirar. E Deus não criou os mandamentos para que a gente não tivesse paz. Muito pelo contrário. Ele gerou os mandamentos para que nós tivéssemos uma consciência espiritual. Para isso. Por isso que existe aí essa afronta. Tipo, eu não quero os mandamentos, eu não quero o Velho Testamento, eu não quero, porque tudo isso caducou, como muita gente fala. Porque eles não querem que você saia da escravidão que eles estão impondo. Porque quando você começa a entender todos os mandamentos, a entender cada ponto do que Deus está tratando, como deve ser feito e o porquê daquilo, você começa a entender que tipo, você precisa realmente dos fundamentos para que você cresça na espiritualidade. Então não tem como você agir de uma forma diferente disso com Deus. Por exemplo, nós vamos ver, desse aqui vocês podem ler, desses capítulos, vai ter ali a distribuição do acampamento. Então quando você tem lá o acampamento, você tem que usar os pontos cardeais, tá? Norte, sul, leste, oeste. O acampamento ele ficava aqui, ó. Aqui ficaria o Santo dos Santos, aqui a grande parte, e aqui ficaria aqui pedaço e depois o pátio, ok? E aqui ficariam as tribos, as 12 tribos. São à disposição. Só que aqui cada um tem um levita tomando conta. Ok? Moisés e Arão ficavam aqui na frente, os filhos ficariam do outro lado aqui, tomando conta. Os filhos de Arão e o filho de Moisés. Ok? Já tem a distribuição. Então, até nisso existe uma organização que a gente tem que tomar conhecimento, tá? Não, tipo, eu vou sentar minha casa. Não, peraí. Deus fala assim, olha, onde é o norte? Onde é o leste? Você tinha que saber, porque o leste ficava a porta de entrada para o tabernáculo. Era sempre dessa forma, entendeu? E aqui ficavam assentados os líderes, né? O Moisés, o Arão, a liderança espiritual ficaria sentada nessa coisa. Aqui ficaria Judá, ficaria todas as tribos importantes, sempre no leste. Então nós não podemos perder este foco, porque justamente vem desta forma todo o ensinamento de Deus.
Entendeu? E é a mesma coisa que a gente precisa disso para tomar como norte para nosso crescimento espiritual. Não é de qualquer jeito. Não é na forma de uma bagunça, chega lá, porque eu só adoro louvar, porque eu só adoro tocar minha guitarra, porque eu só adoro tocar minha bateria, porque eu adoro dançar, porque eu quero ficar sentado lá na igreja só lendo. Não, é um conjunto. Um conjunto de ações, onde todos nós somos dependentes uns dos outros, para que possa realizar o todo. Ninguém é melhor do que ninguém. Como é que a gente prova isso? Quando ele faz a contagem das pessoas, ele conta você. Ele vai botando lá quantos números. Então, são 5, 6, 10 mil. Você é um número. Você é igual aos outros. Não, mas eu sou o apóstolo, eu sou o presbítero. Não, você é um. Dentro do corpo, podemos até dizer, do corpo de Cristo, nós somos um. Número um só. Não o primeiro, número um. Então, você é o número um, eu sou o número um, você é o número um. Ou seja, nós não temos diferenças. Nós somos todos iguais. Ninguém é mais e ninguém é menos. Então, nós temos que ser iguais. Esse é o verdadeiro corpo de Cristo. Mas ele senta aqui como líder. Mas ele é um. Vocês vão ver aí no próprio descritivo. Ele é um. Moisés não foi contado como 2, como 3, nem Araão, nem ninguém. Todos foram contados como um. E ponto. Ok? Espiritualidade já começa a ensinar dessa forma. Espiritualidade não significa que você é mais que alguém, ou menos que alguém. Pelo contrário, você é igual a todo mundo. Não, mas eu me dedico, eu faço... Mas você continua sendo um. Você continua sendo um. Por mais que você faça. Mas quando te contarem, não vão contar 2 vezes você, ou 3 vezes, ou 4 vezes, 10 vezes, ou menos. Ou menos, né? Não vamos nem falar que você não quer trabalhar na casa de Deus. Mas se você faz qualquer coisa na casa de Deus, por mais importante que seja, você sempre será um. Sempre um. Então começa o ensinamento espiritual dessa forma. E como a gente sabe disso? Justamente no capítulo 24 do livro de Êxodo, versículo 7. Faremos e obedeceremos. É assim que Deus ensina. Você faz, depois você vai entender por quê. Porque uma ordem direta de Deus, a gente não fica discutindo. O que a gente percebe hoje em dia é que muita gente quer ter razão. Então, quero que explique por que eu tenho que fazer isso. Quando, na verdade, não precisaria de nada disso. Veio uma direção de Deus para que você faça aquilo. Então, você faz. E aí, sim, durante a execução, você vai começar a entender o que Deus deseja que seja realizado ali. Então, foi dessa forma que começaram a andar no deserto. Com as tábuas da lei e tudo mais. Foi assim que eles começaram. Erraram? Muito. Como nós. Tudo tem que ser adaptável. Ainda mais quando você tem influências externas. Eles tinham uma referência de todos os que estavam atravessando aquele deserto, todos nasceram no Egito. Mesmo sendo hebreus, todos nasceram no Egito. Todos. Porque quando Jacó e José entraram no Egito, passou-se 400 anos, eles dentro do Egito. Não veio nenhum hebreu lá de Canaã. Todos eles nasceram no Egito. Então eles ainda tinham ranços do Egito, influenciando a carne e, consequentemente, influenciando o espírito. Quando se leva para o deserto, é para tirar esse tipo de situação de influência do mundo, para que as pessoas aprendam a andar com Deus.
Hoje em dia é muito difícil levar as pessoas para o deserto, para serem ensinadas na vontade de Deus. Então Deus vai ensinar você, é como a gente costuma falar na linguagem popular. Eu vou trocar o pneu com o carro andando. É o que Cristo veio fazer com a gente. Eu vou trocar o pneu com o carro andando. E o que ele dá pra gente é isso daí. Ah, tá bom, já que o problema é pecado, eu vou tirar o pecado de vocês, mas para ver se vocês voltam para Deus. Não é que eu tirei a lei. Não é nada disso. Mas eu vou tirar esse peso que a lei revela o que é pecado para vocês, para ver se vocês conseguem voltar para Deus. Só que encontramos vários pontos aí nesse caminho, principalmente capítulo 11 de Lucas, nós vamos estar abordando, que nos coloca de uma situação que a gente fala, mesmo com a ajuda de Cristo, mesmo com a ajuda do Senhor, ainda continuamos indo para os lugares errados. Mesmo estando dentro da igreja. Mesmo estando na igreja. Porque o problema não é estar dentro de uma igreja. O problema é sair da igreja para fazer a obra de Deus. Isso está difícil. Isso é muito difícil. Muito simples, sentar na cadeira, bom equipamento de som, aquela coisa toda, me dá uma pregação, a pessoa não está nem ligando. E de repente chega lá, olha, boa noite, valeu, amigos e tarará, e você vai embora para casa. Vai lá, chega em casa, toma seu whisky, toma seu vinho, sua água, seu suco, come uma pizza, aquele negócio, levanta no dia seguinte, se for segunda-feira já vai trabalhar e começa e toca a sua vida. Aí quando chega no sábado, tem que lavar o carro, tem que lavar a cabeça, tem que fazer a manicure, tem que fazer a lanternagem, né, aquele negócio todo e tal. E aí chega no domingo, come aquele churrasco, parará, e à noite, vamos na casa do Senhor e pronto, ficou aquelas 2 horas lá, quando muito, né? E de repente, pô, será que demora muito para acabar? Então fica aquela situação e vai embora. E tá aí, ou seja, Cristo nos deu a condição de trilhar o caminho correto. Mas, infelizmente, o mundo deu um jeito de atrapalhar a estrada. Porque o mundo hoje pôs muita paisagem numa estrada esburacada. Por isso que a gente cai tanto. A estrada é a mesma. É cheia de buracos. Como o deserto. Para a gente poder aprender a não reclamar. Fazer e obedecer. E é uma das coisas que hoje o mundo não aceita de quem anda com Deus. O mundo quer que você obedeça e faça o que ele quer. Deus é o contrário. A gente faz e ele vai mostrando como a gente evolui. Tá certo? É o que Cristo faz com a gente. É o que Cristo faz com a gente. Vamos lá? Posso pagar aqui? Tem algumas coisas que vocês vão acabar concordando comigo nesse sentido. Como, por exemplo, vou pegar só o capítulo 11. Não vou avançar muito no 12, não, porque senão fica muita informação e não é isso que pelo menos está no meu coração passar para vocês. Eu não quero ser peso. Eu não quero ser peso para ninguém. Colocar palavras e palavras e palavras, não é isso. Mas eu quero mostrar para vocês um norte que vocês nunca vão esquecer. Que esse é o mais importante quando a gente ensina do Evangelho, é quando a gente valoriza a pessoa, quando ela quer realmente andar com Deus. E aí é que estão algumas coisas que por muitas vezes se coloca uma venda. E a pessoa não nota algumas coisas que estão escritas na Bíblia e ela passa batido. Porque ela não foi ensinada a exercitar o pensamento e raciocínio
como justamente a própria palavra de Deus nos dá de direção. Ou seja, ter conhecimento. Então eu vou dar algumas pinceladas aqui para vocês, nesse tempo que nós temos, para que possa ajudar, não só hoje, mas pro resto da sua vida aí, que vocês se sintam à vontade aí para depois seguirem ou não, depende de vocês, ok? Uma das coisas que nós temos que pensar aqui é Yeshua, Cristo. Tudo o que ele falou para os discípulos acataram? Não. Por exemplo, ele sempre explicou sobre sua morte. Foi ou não foi? Várias vezes ele falou sobre a morte. Inclusive tem até uma passagem muito interessante que fala do que ele está falando que vai morrer. Mas deixa para lá, não vamos perguntar. Os discípulos mesmo falam assim. Ou seja, ele falou várias vezes, os profetas falaram sobre a sua morte. Alguém deu ouvido? Não. Aconteceu o fato? Aconteceu. Choraram, se lamentaram, ficaram naquelas situações como ovelhas sem pastor. Ok? Depois, o milagre aconteceu e, obviamente, eles começaram a ver Cristo. Entender que, tipo, agora está começando a cair as fichas. Cara, isso já passou 2000 anos. E as fichas ainda não estão caindo nessa brincadeira. Nessa organização que Deus nos colocou. Então, botando ordem nessa situação, a gente tem que começar a olhar mais o que Cristo fala. Quando ele fala, quando ele explana, né, sobre a sua vinda. Ele vai na casa do Pai, lá tem muitas moradas, ele vai preparar o lugar e que vai retornar. Não é isso? Mas ele fala, não fique se prendendo a isso. Eu volto. Não é isso? E deu vários exemplos, parábolas. Quando o noivo aparecer, ele quer ver se o zelador está em ordem, lá, o cuidador da casa está em ordem, está todo mundo ativo, se mantiver no lugar aceso. Ele mesmo fala sobre tudo isso. Alguém ouviu isso? Prestou atenção? Se faz hoje muita conjectura, preocupado com o arrebatamento, preocupado como é que vai ser, por causa... É muita conjectura, muita coisa. Se ele mesmo está dizendo aqui no capítulo 11, quando eu voltar, como é que ele vai encontrar a casa que ele deixou? E hoje se faz muitas dessas conjecturas. Se perde tempo, horas, explicando sobre arrebatamento, por causa disso, por causa daquilo, preocupado com... Peraí. Para merecer arrebatamento, tem que ter o quê? Arrependimento. Tem que ter sido voltado para Deus e tem que ter sido batizado. Se você não tiver nenhuma das três funções, corre o risco enorme de não acontecer nada e você ir embora. Não ter a segunda morte. Só vai ter uma, e acabou. A morte natural, enfim, também para a sua vida espiritual. Está lá claro isso daí. Então eu não tenho que me ficar preocupando quando ele vai voltar. Eu tenho que fazer com que a casa que ele deixou para nós tomarmos conta, flua. Flua como rios. Ok? Porque quem beber dele jamais terá sede. E a única coisa que a gente escuta por aí é que eu tenho fome, que eu tenho sede, que eu tenho isso. Se você bebe de Cristo,
Nós precisamos tomar cuidado com a forma como nós falamos. Começar a vigiar de verdade. Vigiar não é só orar vigiando. Não, o que nós falamos também. Porque o que nós falamos, se somos de Cristo, nossa própria fala é uma oração. E se praguejamos para alguém, ainda mais nós estamos amaldiçoando a vida das pessoas. Nós temos que ter esse discernimento. É isso que Cristo ensinou para a gente fazer? E quantas vezes ele repetiu e explicou por parábolas, por papo direto, na linha reta. Está tudo escrito. Só você pegar os 4 evangelhos. Não precisa avançar em Paulo, não precisa avançar em Judas, nada. Está em Provérbios, não precisa. Pega só os 4 evangelhos e pega só o que Cristo fala. As parábolas que ele nos dá de referência. Ele está falando de quem? Da vinda dele. Olha as nécias. As 5 nécias e as 5 sábias. O que é isso aí? Ele está falando de quem? Da vinda dele. Da vinda dele. Tem o tempo certo? Sim. Será na época de Sukkot, logo depois de Rosh Hashanah. Nós sabemos logo depois do dia do perdão. Tem a data bíblica correta para fazer isso daí. O que acontece hoje? Cada um faz Sukkot quando quer. Faz um final de semana lá de Sukkot, se enfeita, feito uns coisas qualquer lá, e feita uma igreja dizendo que está fazendo Sukkot, e na verdade é a Virgem Nécia. Celebrando a festa das bodas sem ter azeite. E com isso está levando muita gente para a escuridão. Presta atenção. Sukkot tem período certo para fazer. São 7 dias. Todos os dias tem celebração correta. Tem todo um trabalho feito, porque a bodas é isso. E ali ele dá um exemplo justamente dessa vinda. Alguém prestou atenção? Não. Fazem do jeito que entendem. E é aí que começa a ficar difícil. Fica difícil, digamos assim, falar, eu não sabia. Como não, se está escrito? Como não, se está escrito? Porque tem a preocupação de concatenar o antigo com o novo, para que haja essa sabedoria na vida de vocês. Esse conhecimento na vida de vocês, para que vocês realmente atravessem para o outro lado. Cheguem na terra prometida sem precisar de sacrifícios. Sem precisar fazer nada mais. Porque Cristo já foi teu sacrifício. Então aproveita, deixa. Aproveita, deixa. Que Ele já nos deu. Ok? Nós dizemos no começo. Eles receberam em Shavuot os dons do Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Ok? Celebramos isso? De verdade? Eles preferem celebrar uma data no fim do ano, fazendo apologia ao nascimento de Cristo, só que todo mundo sabe, não adianta mais enganar ninguém, né? Que é uma deidade romana, que foi substituída aí, né? A famosa lei de substituição, né? Teologia da substituição. É um Deus romano, que foi colocado ali. Tá legal, vamos colocar isso daqui para agradar todo mundo, então fica sendo Cristo que nasceu nesse dia. Tá? Então vamos parar de enganar, porque Cristo não celebrou aniversário nenhum ali, nem nada de nascimento. Qual é a data mais importante da Bíblia? A Páscoa, que é a morte dele. Essa é a data mais importante, porque através da morte dele é que ele nos redimiu e nos colocou no caminho para a redenção. Essa redenção vai culminar quando ele voltar. E aí fica a pergunta: o que nós temos feito pela casa de Deus? Essa é a pergunta que está colocada aqui.
Como é que eu vou encontrar a casa? Ok? Então, precisamos perguntar qual é o tipo de ambiente que nós estamos permitindo acontecer. Que tipo de ambiente? Esse oba-oba da espiritualidade. Oh, que eu tenho que ficar em meditação. Para sério, cara. Espiritualidade é ação. Eu nunca vi a espiritualidade sem ação, sem movimento. Espiritualidade é movimento. Não é ficar lá parado. O espírito dele pairava. Não é nada disso. Eu dou de uma forma, um exemplo diferente. O que Cristo ia fazer no monte? Ficar parado? Orar. Ação. Orar são ações. Entra nesse rol. Então, movimento espiritual não tem nada de ficar parado, não. Movimento espiritual, ele exige ação. Ação direcionada, objetiva, com objetividade, busca de resultados. É daí que começam os estudiosos aí, acadêmicos, né, do mundo. Aí sim, como é que eu vou fazer minha empresa crescer? Eles vão buscar justamente essa sabedoria na Bíblia. Olha o que eu acabei de falar. Espiritualidade é ação. De uns anos para cá, olha a transformação pedagógica que ocorreu em todas as empresas. Dá uma olhada. O crescimento de técnicas disso, técnicas para venda, agora é técnica de como você vender dentro da internet, seguidores, robôs, benefício para um, benefício para o outro. Não tem uma forma analógica correta, não tem como fazer uma análise, mas tudo isso parte da onde? Princípios bíblicos. Que o mundo adaptou para crescimento exponencial de empresas. Se tornarem ricas, se tornarem divulgadoras, uma série de outras coisas mais. Está aí. De onde veio isso? Da Bíblia. Ensinamentos bíblicos. É só você parar e pensar. O fundamento de Deus, ele está no mundo. Tudo está no mundo. Está livre. Está aí. Ele nos deu esse presente. E agora, o que nós estamos fazendo com isso? Que ambiente nós estamos criando? Do caos? Pelo jeito, sim. Tem gente querendo dominar, querendo mandar no mundo só porque tem dinheiro. Então isso está errado. Todos nós somos um. Olha o número do seu registro, do seu CPF. É um número diferente do outro, mas é o seu número. É o seu número. Na contagem geral, você pertence aos bilhões que existem no mundo. Você é um número lá, qualquer. Não me importa se você tem cabelo amarelo, não me importa se você tem sapato grande, não me importa se você calça saia, ou calça, ou veste camisa, ou veste blusa, não importa. Você é um indivíduo neste mundo. Você é igual a todos os outros. Não tem diferenciação de cor, raça, olho, não tem diferenciação. No plano de Deus isso não existe. Ele fez a diversidade para criar a unidade. Por isso que nós somos diferentes uns dos outros. O mundo precisa da nossa diversidade. Porque a partir do momento que nós nos subjugamos ao mundo, nós criamos a uniformidade. Que é diferente. Que o mundo quer. Daqui a pouco é todo mundo de blusa rosa ou calça azul. Daqui a pouco o mundo vai dizer o que você vai vestir, o que você vai comer. Já está dizendo, né? Já está dizendo. Deus não, Deus criou a diversidade. Deus criou a diversidade. Do mesmo jeito que Ele criou
os jubileus, onde você tem que deixar a terra descansar para não faltar alimento. Estão deixando a terra descansar? Não. Aí ficam falando de ano sabático, cara, muitas não sabem nem o que é ano sabático. Ano sabático é onde você não trabalha. Você não vai passear. É um ano de introspecção, onde você só vai viver daquilo que você tem na sua casa. Pô, mas vai viver um ano dessa forma? Vai. E se entrar na sua casa e pedir, você não pode recusar. É só dos frutos daquilo que você tem ali. Você não pode fazer investimento, você não pode ter trabalho, não pode colher frutos. Você tem que sobreviver daquilo que você tem ali. Então, isso é um sabático da introspecção total. Não é que eu vou viajar, vou ver do bom e do melhor. Isso se chama vadiagem. Tá? Esse é outro nome. O sabático é bem diferente. Tá? Então aí, a Bíblia está dizendo o que nós devemos fazer para sempre ter prosperidade. Nós não estamos respeitando. Não está escrito na Bíblia? Está. Então, hoje nós temos que pensar o seguinte, de fato, mediante a isso, qual é o nosso senso espiritual? Qual seria o nosso senso espiritual? Como nós vamos medir o senso espiritual hoje? Se eu for contar pelo mundo, é fácil. Pelo mundo é fácil. Mas naquele momento, onde eles estavam ali, ainda enraigado com o Egito dentro deles, ok? Tendo que ser purificados ali, imagina Deus falando assim, faz a contagem para mim, do povo que você tem, porque Deus gosta de contar, tá? Negócio de tipo, quantos membros tem na sua igreja? Deve ter uns 5.000. Não. Pergunta para quem realmente está da igreja, tem que saber o número exato de membros lá dentro. Tem que saber. De cor e salteado ali numa boa, filho. Porque Deus, ele não fica lá, não, tem tantos ali no Zebulon e tal, não, passa aquele para cá, não. Ele quer saber de cada tribo quantos membros tem. É a mesma coisa que nós temos hoje, várias placas, e elas têm que saber quantas ovelhas tem ali dentro, qual é o rebanho dele ali dentro, quantos membros fazem parte da sua igreja. Você tem que ter. Você é uma tribo. Não importa o nome da sua tribo. Se você pertence ao corpo de Cristo, você faz parte de uma tribo. E essa tribo vai tomar conta de uma parte do corpo. Se você não zelar por isso, você vai prejudicar o corpo de Cristo, ou seja, vai prejudicar as outras placas, as outras irmãs. Então comece a pensar que tipo de senso espiritual nós vamos começar a fazer. Ok? Converse aí com o seu ministro. Né? Uma das coisas, para vocês entenderem, toda isso que a gente está falando, que a gente não quer, não estamos aqui falando mal de ninguém, nada disso, nós estamos alertando vocês para que vocês entrem no campo do conhecimento. Realmente no campo do conhecimento. Como a gente começa aqui, no livro de Lucas, uma das coisas, óbvio, é bonito. Ô Senhor, nos ensina a orar. Pô, ele ensinou a orar. Mas por que eles pediram a orar? Porque os discípulos de João também oram. João ensinou os discípulos a orar. O Senhor não vai ensinar a gente a orar? O que é isso? Nada mais, nada menos do que você. Pô, eles estão orando e nós não sabemos nem orar. Ou seja, você está se rebaixando. E aí nós temos um problema sério. Porque quando olhamos para os outros e nos sentimos menores,
é porque não olhamos para o ensinamento, apenas para a posição social. Deu para entender? Cristo ensina. Cristo estava orando o tempo inteiro, falando o tempo inteiro. Isso já era oração. Olha, no dia da morte de Cristo, quando ele foi preso, eu vou ali orar. O que eles foram fazer? Dormir. Então são coisas que, tipo assim, você está aproveitando para ter um ensinamento, mas você está dando valores a outras coisas. E nisso daí você acaba fazendo o quê? Criando um problema psicológico. Se rebaixando. Ah, ele sabe e eu não. Na verdade, você não está prestando atenção para o ensinamento que você recebe. Por isso que existem grandes diferenças entre as pessoas que realmente seguem Cristo e aquelas que falam que seguem, mas não seguem. E essa diferença é que nós temos que começar a olhar e falar, poxa, peraí, os discípulos foram muito infantis nesse ponto do tipo, pô, os discípulos de João sabem orar. Ensina a gente a orar? Pô, mas peraí. E Cristo foi uma bênção. Com calma, com tranquilidade. Tá bom, eu vou ensinar para vocês. Só que eles até hoje não entenderam a conexão. Assim na terra como no céu. Ele está falando de semelhança com Deus. Se tudo que nós temos neste mundo é de Deus, tem que estar conectado com Ele. Ah, como é que a gente prova isso? Olha para as árvores, para a vegetação. Mesmo que você coloque asfalto, nasce. Ela continua obedecendo Gênesis, se reproduzindo e se renovando. E o ser humano destruindo. Né? Então nós temos que entender que todo esse ensinamento nos é dado através de Deus. Ok? Então, cai sobre nós adquirir esse conhecimento e passar. Aí fazemos uma pergunta da seguinte forma. Há disponibilidade para compartilhar todo o conhecimento sem qualquer custo para as pessoas? Vamos ser sinceros. O que mais faz por aí é ter curso. Fazer um trabalho como esse que nós fazemos, sem cobrar nada de ninguém, dar simplesmente por amor, todo o nosso conhecimento, sabedoria, não tenham vergonha. Porque Deus irá nos alimentar com muitas coisas maiores no ano que vem. Nós sabemos disso. E eu não posso dizer que eu sou detentor de todo um conhecimento quando eu dependo de Cristo. Para Ele me alimentar mais ainda. Não sou o dono da verdade. Mas eu falo com o dono. Que é a verdade. Então, essas situações que, tipo assim, a gente tem que fazer perguntas, olhar para os evangelhos e falar. Por exemplo, que nem Cristo dá nesse exemplo. Se baterem na tua porta no meio da madrugada, pô, estou dormindo, já fechei a porta, aquele negócio, você se recusa a atender a pessoa. É a coisa mais comum hoje em dia. A pessoa vem pedir, o cara já sobe o vidro do carro. Não quer nem conversar. Ah, estou com medo de assalto. Tem sempre uma desculpa. Porque o coração está pesado. O coração está pesado. Porque se o coração está em Cristo, não tem roubo. Não tem roubo. Por quê? Se te pedirem uma capa, dê. Se te pedirem para andar, ande o dobro. Não foi isso que ele ensinou? Então, nada do que nós temos é nosso. Nada. Fazer o quê? Isso acontece hoje no mundo? As pessoas fazem isso? Não. Então nós temos aí uma simplicidade bem grande de perguntar para as pessoas, como é que está a tua porta para a caridade? Está aberta? De verdade? Não estou falando caridade em pegar dinheiro e dar aí R$5 para um, R$10 para o outro, 50 para aquele. Não estou falando nada disso aí, não.
Ah, vou comprar um pacote de arroz e vou lá levar lá no ministério, lá na igreja, e vai dar tudo certo, já fiz a minha caridade. Não falando nada disso aí não. Caridade, realmente, o quanto você participa na vida de quem está com problema. Necessidades de verdade. Não estou falando daquele papo de amiga, que em vez de ter no papo de consultório de psicologia, você fica tendo com a sua amiga, né? Aquele negócio todo. Não estou falando disso aí não. Isso não é caridade, não. Isso é bate-papo. Vai. Para não falar coisa pior. Isso é bate-papo. Estou falando tipo assim, encontrar pessoas realmente na rua, você é predisposta a falar, ajudar. E tomar uns não no meio da cara. Mas eu só quero fazer a caridade. Vai tomar não. Mesmo fazendo caridade? Sim, vai tomar não. É sinal que você está no caminho certo. É sinal que está no caminho certo. Exemplo, Cracolândia, aqui em São Paulo. Essa bagunça que se tornou. No tempo que eu andava na Cracolândia, nem polícia entrava. Nem polícia entrava. E eu andava. Eu não andava de grupo, não. Era para não despertar muito a atenção deles. Eu andava no meio deles. Nunca precisei me contaminar com nada daquilo. Mas o que nós tiramos de pessoas de lá de dentro da Cracolândia para buscar recuperação, só que aconteceu aí o inverso da moeda. Que quando chegávamos com a pessoa drogada para a casa de recuperação para poder fazer o trabalho, a casa de recuperação batia a porta na nossa cara. Aí. Então não adianta hoje fazer um circo para chamar atenção, porque é uma deficiência da sociedade ter isso. A culpa não é do Estado, não é só o Estado, não é só o governante, não é nada disso. A culpa é da sociedade. Que permitiu tudo isso acontecesse. O usuário, a droga, permitiu tudo isso. As leis que permitem e se facilitam esse tipo de situação. A sociedade é culpada disso. Se existe hoje esse problema social, é porque a sociedade criou isso. E não são coitados não, tá? Para começar. Quem vai atrás dessa dependência e tudo mais, é porque o quê? Tem políticos que ajudam e querem que isso permaneça para facilitar a vida deles. A própria Bíblia fala para a gente não fazer nada que entorpeça a nossa mente. Quem quer isso, anda no mundo. Mas aqueles que são em Cristo deveriam tomar ações efetivas. Não queremos isso neste mundo. Mas não, olham para o outro lado e está tudo certo. Ah, tem que viver pela sociedade, pelo social. Não, tem que viver de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? Seja na sua vida, na sua igreja, na sua casa, na sua comunidade, onde você for andar. Entrou uma porcaria, espanta, afugenta. Hoje em dia, fumar maconha, por exemplo, é normal. Vou aqui na rua, pô, eu passo mal. Pô, imagina outras pessoas. Mas está lá porque a liberdade da lei permitiu isso para eles. Quem foi que aprovou? Porque nós ficamos quietos. Nós somos culpados. Ok? Então são coisas que, tipo assim, o que nós temos que defender? Os interesses pessoais, os interesses de Deus? Essas perguntas que são fáceis. Você quer ver outra coisa engraçada aqui? Engraçada é um modo de dizer. Né? Quando a gente fala em expulsar, isso dá um exemplo muito grande em expulsar demônios, né, no capítulo 11. E eu sempre dou risada nessa situação. Por quê? Porque nós temos que definir categorias. Há o que está sendo influenciado, ok? Pela parte demoníaca. Há os que vêm, mas não apreciam, né, esse tipo de libertação, esse tipo de coisa, porque estão sempre falando que isso aí não me pega, isso aí não me pega. São os mais endemoniados, você pode perceber que são esses, né? Então eles ficam lá, apreciam o movimento, mas através dos próprios olhos eles negam.
Você sabe o que aconteceu, sabe que realmente existe, mas comigo não acontece isso. Sabe aquela situação? Tipo assim, eu não preciso de nada disso que comigo não acontece. Isso eu já escutei e muito, né? E há os que querem mais, né? E são como, como é que fala? O que é mencionado lá no livro de Provérbios, capítulo 30, 16. Nada basta. Ah, libertou? Ah, quer mais, quero mais. O que você sabe fazer mais? Sabe fazer chover? Sabe fazer o sol desaparecer? Sabe? Aqueles malucos, né? Que tipo assim, ah, você fez um milagre? Ah, quer mais? Quero mais? Ah, esses caras aí que ficam, né? Senão você vai assim, ah, então você não tem nada. O cara não faz nada, só fica criticando. Que de bom mesmo o cara não põe nem em posição de mão, não consegue nem libertar, nem a si próprio. Então imagina, né? E os que se dividem entre as placas e altares. Então nós temos essas categorias dentro de uma expulsão demoníaca, digamos assim. Você tem ali, no próprio Cristo, só você olhar, quando ele está falando sobre isso daí, as pessoas que estão em volta dele ali, todos fazem comentários e você começa a prestar atenção e você assim, pô, realmente é o mundo de hoje. Cristo está ali preocupado, libertando uma pessoa, e os outros estão ali que tipo, ah, só tem isso, você vai dar mais algum sinal? Pra gente? Não se contenta somente com o cara está sendo liberto. Eles já querem mais coisas, e mais coisas nesse sentido. Aí você começa a pensar, qual a diferença com o mundo de hoje? Cristo ali trabalhando, fazendo o trabalho dele, aquela coisa, os discípulos ali tentando aprender alguma coisa, mas muito mais preocupado com o que estão comentando, o que estão fazendo, aquela... Por isso que Cristo até pergunta, já que vocês estão tão prestando atenção no que os outros estão comentando, quem dizem que eu sou? Não foi isso que ele falou? Só para mostrar. Já que vocês não estão prestando atenção no que eu estou fazendo, e só que no que os outros estão falando, então quem dizem que eu sou? Ele chegou a essa situação por causa disso. Por causa desse tipo de situação. Então, se vocês pararem para analisar, é sério. A coisa é séria. Não é brincadeira de criança, não, pessoal. Cristo ali com maior boa vontade, amor com a gente, porque ele não estava vendo só ali os discípulos, ele estava vendo a gente hoje. Eu aqui, você que está me assistindo, vocês aqui dentro, ele estava vendo esse mundo de hoje. Ele falou assim, eu estou falando para vocês, explicando para vocês há 2000 anos, e vocês ainda não entenderam? Não entenderam? Entendeu? Então, veja bem, nessa situação, aí nós temos que parar para olhar aqui, numa seguinte posição. Chegou a mulher lá para ele falando assim, com abençoada é aquela que te deu do ventre, te deu de mamar, aquela coisa toda. Ele falou assim, abençoado é os que se conectam com os ensinamentos de Deus. Ou seja, conectar com Deus. Pouco me importa, aquele que me amamentou faz parte de um processo natural da multiplicação. Você nasceu, cuidaram de você, ponto final. Mas essa pessoa segue os mesmos caminhos de Deus? Ouve a palavra de Deus? Não. Então você não dá satisfação, não deve mais nada. Você não tem obrigatoriedade com essas pessoas. Só porque te amamentou? E é um processo natural. O próprio Cristo está dando esse exemplo para nós. Que aqueles que seguem a palavra de Deus, esses são as nossas famílias. Porque não adianta nada. Ah, tá bom, vamos entrar na base cara bonzinho, né? Tipo, deixa todo mundo... Calma, Cristo está dando uma pancada aqui na gente. A verdadeira família de Deus, o corpo de Cristo, é aquele que ouve a palavra de Deus.
Não do jeito que você quer, mas do jeito que ela tem que ser. Diferente. Então, tipo assim, vou continuando nessa brincadeira. Uma das coisas que o pessoal fala, dá um sinal. E ele fala assim, sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Vocês sabem qual é o sinal de Jonas? Tem ideia? Falar o sinal de Jonas. Ah, o do peixe? É. Mas qual é o sinal? Que sinal é esse? Até hoje, eu não vi ministros sentarem e ensinarem. Não é fazer pregação, não. Não é nada disso. Ensinar durante um culto, é ensinar. Aproveitar para ensinar. Qual é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas ele tem que ter envolvido introspecção. Jonas não foi para dentro do peixe? O que ele fez lá dentro? Uma introspecção da sua própria vida e das suas decisões. O que é errado, o que é certo, o que ele fez, o que ele desagradou a Deus. Por que ele estava naquela posição? Ele fez uma introspecção profunda ali dentro. E não é uma introspecção que você sai do culto, já fiz a minha introspecção. Querido, 3 dias completos. 3 dias completos. Não é uma horinha, não. Não é vou fazer um apanhado, pegar lá o caderninho, vou fazer as minhas coisas boas e as coisas ruins. Não é nada disso, é introspecção de verdade. Foi buscar a sua origem, a sua raiz do seu verdadeiro chamado e o que ele tinha feito com isso. É o que Cristo falou para a gente. Vocês têm que fazer uma introspecção antes de começar a clamar que eu tenho que voltar. O que eu dei para vocês? O que vocês fizeram com aquilo que eu dei para vocês? Teve pandemia, não teve? Todo mundo se refugiou na vacina, menos em Cristo. Está aí. Está aí. Permitiram ser amordaçados, mas não pediram a Cristo. Está aí. Está aí o mundo, dando ordem na gente. Agora você tem que tomar tantas doses da vacina que hoje falaram que você tem que tomar, para se dizer imunizado, você tem que ter pelo menos, no mínimo, 3 doses da vacina. Eu falei, fala sério. Fala sério. Fala sério. E ainda mesmo assim você pega. Fala sério. Acorda, porra. Fala sério, né, pessoal? Se Cristo não te cura, é porque você não tem fé. Vamos ser sinceros. Todos os casos de Covid que trouxeram para nós aqui, nós oramos e estão todos aí para dar testemunho. Todos estão aí para dar testemunho. Nenhum ficou, não. Por quê? Cristo agiu. Cristo agiu. Nós aqui somos testemunha disso. Cristo agiu. Tá? E gente que estava dentro da UTI, não é tipo, pegou o negócio. Gente dentro da UTI, nós temos fotos para mostrar e tudo. Gente de dentro da UTI, foram tirados lá de dentro. E estão aí vivendo uma vida plena. Tá? Nós temos esse testemunho gravado, ainda por cima. Tá? Então fique esperto aí. Tá? Nós temos que buscar o quê? Entendimento. Em todo esse trabalho do sinal do Jonas, é buscar o entendimento. O que nós temos que fazer? Qual é a sua função? Qual é realmente... Não é o que você acha que deve ser para você aparecer. Qual é a sua função? De repente ele pode ser o faxineiro da igreja, e aí? Vai limpar a rua? Vai limpar a igreja? Não sei. Mas é uma função. Para manter ordem, equilíbrio em tudo. Alguém tem que fazer certas coisas. Será que você está realmente na função correta? Tem que buscar esse entendimento.
dentro ainda do sinal de Jonas, nós temos que ter uma resolução. E a resolução só vem com uma revolta interna. Poxa, não cheguei lá ainda. Não. Aí você toma a tua resolução. E você monta as estratégias para você chegar no teu objetivo. Ok? E você faz o quê? Gera oportunidade através de ação. Esse é o sinal de Jonas. Como é que a gente explica isso? E o caminho dele para Nínive foi esse. Ele chegou em Nínive, depois da resolução dele, ele foi para Nínive, ele falou, eu vou evangelizar. Ele evangelizou, aquilo que deveria ser uma semana para atravessar a cidade, ele fez em 3 dias. Até o rei ele evangelizou. Todos se vestiram de saco. Até os animais participaram. E Nínive foi liberta. Está aí. Nós temos que aprender que não é a roupa. Nós temos que se vestir de saco, cobrir de poeira e se arrepender. É isso que Cristo falou. Então, você quer o sinal de Jonas? É esse. Até o dia que o povo se vestir de saco. Até o principal. Se for o caso, até o presidente se vestir de saco. Mas a única coisa que a gente vê são as pessoas do meio religioso em volta dele, só atrás de quê? Eu não vejo o presidente vestido de saco. Eu vejo ele falando de Deus naquilo que ele aprendeu na vida dele. E não porque alguém acrescentou. Hoje em dia está faltando muita evangelização aí, nesse caminho. Então, a mensagem do arrependimento vem agora. Né? Ou seja, a destruição exterior para a valorização interior. Esse é o primeiro ponto do arrependimento. Você destrói essa casca que você cria, essa imagem do mundo, e você começa a valorizar o que você tem dentro de você. Esse é o primeiro trabalho do arrependimento. O que eu tenho de bom dentro de você? O que você tem, o que eu tenho de Cristo, de semelhança de Cristo dentro de você? Eu tenho que valorizar isso daí. O teu exterior está fadado para o pó, só isso. Não há nada. Né? Então, como Cristo mesmo diz aí no versículo 40 do capítulo 11, a pregação deve conter o arrependimento, os mandamentos que nos ensinam. Está lá. O próprio Cristo dando a direção para a gente. Se dentro de uma pregação não tiver arrependimento, algo que cutuque você para o arrependimento, não é pregação. Não é pregação. Ah, porque você vai cair no poder. Para, isso não é arrependimento. Isso não te traz arrependimento. Então nós temos que enxergar que os nossos olhos, como ele mesmo diz, são lâmpadas. São as lâmpadas. Como dizem, os olhos são a janela da alma. É claro que é. Está na Bíblia. Mas o que eles vão refletir? O que está no seu coração. Se o teu coração tem a palavra de Deus, você está forte na palavra de Deus, tem a sabedoria de Deus, tem um entendimento de que você tem que fazer um poder de transformação no teu semelhante, não por coação, mas sim pelas tuas ações. Porque as pessoas não fazem por aquilo que a gente fala, mas de acordo com conforme nós agimos. Então, se a tua ação é digna de ser copiada, você já está evangelizando também. E é isso que Cristo vem mostrando para a gente. Porque quando é bom, ilumina. Quando é mal, vira escuridão. É isso que ele estava dizendo. A candeia não deve ficar debaixo da cama. Ele nos deu a direção de tipo, brilhem. Eu deixo com vocês aí o poder. Eu capacito vocês com tudo. Ele todos os dias capacita.
para fazer, para realizar. Então eu não preciso de movimentos aí malucos, disso, daquilo, para provar o quê? Que você tem poder? Só para provar que você tem poder? Não é você que tem o poder. Não é o ser humano que tem o poder. É o Espírito Santo. Então você está se vangloriando do quê? Está se vangloriando do quê? É o Espírito Santo que tem que ter a vanglória disso daí. Não é para depois ele ganhar o coisa e ficar tudo... Ah, porque eu fiz o trabalho. Você não fez o trabalho nada. Quem fez o trabalho foi o Espírito Santo. Aí você só fica procurando o terno, a roupa, a calça. Eu vi pastor aí num culto só, trocou 3 vezes de roupa. Num único culto. Trocou 3 vezes de roupa. Para depois encher de foto, aquela coisa toda, num único culto. Eu falei, pra que isso? Pra quê? Troca relógio, troca isso, troca aquilo, no meio do culto. Ainda acho que é pouco. Então, né? Isso daí não te leva a Deus. Você não ilumina, tá? Isso é trevas. Isso é treva. Isso é treva. Todo culto, bota isso na... Isso é de Deus mesmo. Todo culto, quem é a pessoa principal? Deus. Jamais deve ser o homem. Jamais deve ser o homem. Somente Deus. Então nós temos que falar de Deus, na língua de Deus, com o pensamento de Deus, para te elevar, para que você entre em semelhança com Ele. Esse é o nosso trabalho. Tá? E aí que a gente vem, só para fechar, está aí no versículo 46, tá? do capítulo 11 de Lucas. As pessoas estão fazendo o quê? Comércio do conhecimento. Está lá escrito, eles conhecem, mas bloqueiam todo mundo para entrar, eles não dão a chave. A chave é o conhecimento. Essa é a chave. Porque se você tiver conhecimento da palavra de Deus, né, de uma forma séria e realmente coesa, o que acontece com as pregações? O cara lá não vai poder falar bobagem. O cara não vai falar bobagem. O cara vai ter que pensar muito bem. Opa, eu não posso ir para uma igreja, falar o que... Ah, Deus me deu essa direção de falar... Bonitinho, eu achei bonitinho. Break. Mas só que ele envolve o momento que ele está passando, emocional, com uma passagem bíblica que há ali, ele fala, eu vou distorcer ela. Ah, entendi dessa forma. Tem muito mais dele do que de Deus. Então, ou seja, não vem pelo Espírito Santo. Então precisa tomar cuidado com isso. E é isso que ele está falando aqui. Tem o conhecimento, mas não dão a chave. Para a gente poder fazer o quê? Porque a gente tem que fazer o quê? Comércio. Eu tenho que pagar o curso, eu tenho que fazer curso disso, curso daquilo, eu tenho que encher minha panela de diploma. O que é isso daí? Para que você crie uma doutrina. Ela é sã? Não. Por quê? Está cobrando. Tudo que vai falar de Deus, que vem de Deus, tem que ser de graça. De graça recebeste, de graças darás. Ah, mas tem que pagar o papel. Meu, o problema é seu. O problema é seu. Eu te dou de graça. Você não pode cobrar. O que é isso daí? É para que todo mundo se torne cego. Para que continues os cegos ouvindo o altar que não tem luz. Simplesmente isso. É isso que ele está falando aqui. Falando simplesmente isso. Pare com o comércio. A chave do conhecimento, dê ao povo. Como ele mesmo fez. As pessoas não se maravilhavam do conhecimento de Deus? Através da palavra de Cristo? É isso. Da onde vem esse ensinamento? É para vocês. É do próprio Deus, para vocês. Ele cobrava por isso? Não. Quem quisesse dar alguma coisa, ótimo.
de coração, como está escrito na palavra. Não é isso? E assim que é colocado. Então, está na hora de haver uma revolução, verdadeiramente, em tudo que se prega de Cristo. Como ele. Foi um revolucionário. Parem de pregar dessa forma, ele falou para os sacerdotes. Porque vocês estão desviando o povo do verdadeiro entendimento com Deus. Não é dessa forma. Em quem ele mais bateu? Em quem conhecia. Em quem tinha a obrigatoriedade de ensinar o povo. Os doutores da lei, os sacerdotes e tudo mais, eles tinham essa obrigação. E Cristo bateu neles e muito, muito, muito mesmo. Tanto que queriam caçar ele, matar ele, porque ele estava prejudicando o quê? O comércio. E hoje o que você mais assiste por aí? Comércio da palavra de Deus. É penduricário na bijuterias, é isso, é aquilo, é bandeirinha. Isso tudo é comércio. Isso desagrada Deus. Porque Deus quer a sua casa de oração. Ele quer uma casa de ação. Seja para orar, para ajudar, para quem precisa. Depois vocês leem o capítulo 12 e vocês vão ver o que Deus quer. O que Deus quer realmente que a gente faça. Bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por esse tempo precioso, Senhor, não somente na minha vida, mas na vida de teus servos, Senhor, que nos ouviram até agora, Senhor. Que o Senhor derrame de tuas bênçãos, Senhor, e das tuas benesses, Senhor, sobre a vida de todos eles que nos ouviram, Senhor. E que eles também, Senhor, compartilhem com todos aqueles, Senhor, que também que sejam beneficiados, Senhor, por esta bênção na vida deles, meu Pai. Capacita-os cada vez mais, Senhor, e lhes dê, Senhor, a oportunidade do conhecimento, Senhor, de andar na tua presença, de andar contigo e realmente beber da tua fonte, Senhor, para que haja realmente o renovo, Senhor, e que nós possamos andar sempre contigo, Senhor. Afasta do mal, Senhor, afasta o mal da vida dessas pessoas, de nossas vidas também. Dá-nos uma semana de vitória, Senhor, dá-nos uma semana de paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Shabbat Shalom, meus irmãos.